bem com vocês? Aqui é Marta Eixi e a gente gosta de falar bastante das energias estelares, né? E agora Vênus está em Libra, né? Então, e é essa energia libriana que já começou, né? Já está quase terminando, né? Então, como é que foi para você todos os aspectos de Libra? Normalmente Libra mexe muito com as nossas emoções ligadas ao relacionamento, né? Casamento, sociedades. E a gente tem um aspecto de Netuno e Saturno em oposição a essa energia, então é como se houvesse uma impulsividade, né, no sentido de, às vezes, aquilo que não tá legal, aquela relação que já não tá daquele jeito, de Áries realmente começar a trabalhar e bater no seu Libra, porque todo mundo tem Áries e Libra no mapa, mesmo que não ativado pelo Sol, pela Lua ou pelo ascendente, né? E o que isso faz, né, de uma forma geral? Uma revisão no que a gente entende como relacionamento, né? Então, até uma revisão para você no que você entende como seus relacionamentos, né? É interessante pensar que até para a questão de casamento, casamento romântico é uma coisa muito moderna, né? A gente pode até achar esquisito, mas antigamente as pessoas não se casavam necessariamente porque elas se amavam, né? Mas porque existiam ali uns contratos, vai manter a terra ali, juntar a terra do fulano e do ciclano, né? Então, se você for ver na sua linhagem, muitas pessoas elas se juntaram, às vezes por acordos, né? Por questões de família, ou, né, em muitos casos também por questões ligadas é, a imigração, então, né, tá sozinho, precisa de mais apoio, até para ter mais filhos, para poder gerar um negócio, né, em fazendas. Então, normalmente a questão afetiva, amorosa, ela era muito deixada de lado para ser uma coisa muito mais ligada à formação para ter uma estrutura familiar no sentido financeiro, né? O amor romântico ele é mais recente, então ele é uma coisa que às vezes até as pessoas se questionam, né? Será que realmente existe alma gêmea? Todo mundo se questiona, né? Cadê a minha alma gêmea? Onde foi parar, né? Então, né, às vezes por esse processo até de como a gente está vivendo hoje as relações, hoje eu falo que é relação cardápio, né? Você abre lá o aplicativo e fica vendo cardápio. Então você nem conhece a pessoa, mas porque não tem, sei lá, o olho que você gosta já foi descartada. Gente, que maluquice é essa, né? Então, que tipo de relações estamos construindo de fato, se a gente olha o relacionamento muito nesse aspecto ali de, então se não gosta disso, eu não quero, se não gosta daquilo, eu não quero. E o que na verdade seriam os relacionamentos de fato, né? Por que um relacionamento é importante na nossa vida? Muitas vezes, assim como quando a gente tem filhos, um relacionamento ele pode desafiar você nos seus aspectos sombra. Então, por isso que relacionamento, quando você entra no relacionamento real, profundo, de fato, ele é difícil. Né? Não existe nenhum relacionamento que você fala assim, né, a princesinha e o princesinho, os dois se juntam e são felizes para sempre. Não existe, galera. Isso aqui é triste né, falar para vocês, mas você pode ver que o filme da Disney sempre termina com um casamento, né? O pós-casamento ninguém fala mais, né? Porque começam os processos de sombra, né? Nesse aspecto. E aí é onde as pessoas têm a maior dificuldade para lidar. Porque começam as frustrações, começam a quebrar as expectativas, começam a trazer muitas das vezes aspectos kármicos, né? Então, é uma pessoa que você tem que resolver situações ali do passado, enquanto vocês não resolvem, aí nasce mais um filho para resolver esse karma, né? Então, são questões muito, muito profundas que eles perpassam essa questão do amor romântico bonzinho, bonitinho, que vai ser a sua metadinha e que vai resolver
todos os problemas da sua vida. Pelo contrário, você vai ter que amadurecer para lidar com esses problemas, né? Então, um relacionamento nesse nível, ele traz essa necessidade de amadurecimento, a necessidade, às vezes, né, do que a gente fala de perdão, de compaixão. Tanto que a dragona que trabalha a energia da família, né, nos Dragons, é a Burgundy. E a Burgundy, ela trabalha muito essa energia da compaixão, porque em família não tem como a gente ser totalmente correto e só eu estou certo, né? Então, às vezes, em família não tem uma hora que você fala assim, olha, é melhor a paz do que estar certo. E é um pouco dessa compaixão que a gente vai aprendendo, porque se a gente querer estar certo toda hora, principalmente num relacionamento em família, tem uma hora que a gente não aguenta, porque são muitos opostos, são muitas sombras, e se a gente não aprende a deixar de lado certas questões, a família vira uma guerra, né? E é complicado isso. Então, na família que a gente aprende essa questão da compaixão, da compreensão, da visão dos opostos, então, desse respeito, né, a quem pensa diferente de você, a quem olha diferente para você. Muitas vezes o seu filho vai olhar para muitas coisas da sua vida que é diferente. Seu marido olha para a vida com um olhar diferente. E aí, como é que você vai falar de certo ou errado, né? Então, essa é a dragona Burgundy da compaixão. E ela fala que ajuda a resolver questões familiares com perdão, objetividade e sem envolvimento emocional, né? Então, quando a gente fala de relacionamento afetivo, acho que as pessoas precisavam primeiro trabalhar o autoconhecimento para depois ir para uma relação, né? Mas muitas pessoas fazem o contrário. Então, às vezes por conta de questões ali familiares, né? De ausência de pai, ausência de mãe, a própria carência, né? Do pai ou da mãe, acaba colocando essas expectativas das ausências também num parceiro. E aí normalmente onde começa todo o problema, né? Porque aquela pessoa não vai conseguir suprir a sua carência. E aí, se você não trabalhou essa carência em terapia ou né, internamente, com autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir olhar para aquela pessoa sem ter essa expectativa. Então, é onde começam a dar os conflitos, as confusões, né? E a gente não se abre verdadeiramente para dar oportunidade para alguém de conviver, para mostrar para você um mundo diferente. Porque aquela pessoa, ela tem um outro olhar sobre a vida. Aquela pessoa não vai pensar como você, né? Todo mundo tem essa ilusão de que um par perfeito é alguém que pensa como você. Não, não existe. Né? Então, se você não for capaz de ter essa compaixão, né? De ter essa paciência, às vezes, né? Por isso que aqui veio um dragão para ajudar também, que é Barium, que é o dragão da tolerância. Então, ajudar você a liberar da irritação de tudo e com todos e trazer paciência. Né? Se você não tiver paciência com as pessoas, dificilmente a gente consegue bons relacionamentos, né? Um relacionamento afetivo. E às vezes até de você sair dessa ideia, né, mais recente de relacionamento cardápio, né? Porque praticamente as pessoas nem sabem direito o nome delas, a história, de onde vem, né? E isso é tão importante porque você está encontrando com alguém por alguma coisa que você vai aprender com aquela pessoa. Então, por que você foge desse aprendizado, né? Porque você só quer uma parte mais prazerosa e não quer trazer para você também a experiência de aprender com o outro. Né? Então, aí que Pink Dragon vem para ajudar você nesse trabalho de ajudar você a compreender como criar relações mais saudáveis. Então, o Pink, ele vem para ajudar você a ter relações mais saudáveis, aumentando o seu amor próprio, né? Então, a gente supera as rejeições, cura o coração e aí fica pronto para estar propenso a um novo amor. E lembrando que é essa história que eu falei, né? O desafio para cada um de nós é entender que as relações não vão limpar a expectativa das rejeições que você passou, das ausências, né, familiares e paternas, maternas que você teve, mas de você poder descobrir um mundo diferente a partir do olhar de outra pessoa.
né? Porque uma das coisas que eu mais vejo, às vezes, em atendimento é as pessoas, principalmente mulheres, né? Terem muita dificuldade na relação porque elas ficam esperando que aquela pessoa se transforme em alguém que o marido, né, o parceiro, não é. E aí, como é que você vai conviver com alguém esperando que ele seja outra pessoa? Isso é insanidade, né? Bastante loucura. Então, estar com alguém precisa necessariamente também ser esse lugar onde você consegue admirar essa pessoa do jeito que ela é. E não tentar mudar, porque na verdade as pessoas elas só são, né? Então, uma grande ilusão que as pessoas têm é de achar que o amor cura, mas o amor não muda a personalidade, né? Então, se a pessoa é de um jeito, ela vai ser de um jeito para sempre. Ela tem uma personalidade, ela tem uma história, aquela alma é de uma forma, né? Então, esperar que essa pessoa se transforme de um outro jeito que não é o que ela é o que o Pink fala, é onde a gente começa a ter esses problemas, porque as pessoas elas só são o que elas são e elas só podem te oferecer aquilo que elas são, né? Se você conseguir fazer isso, aí sim vira um relacionamento saudável, porque o outro dragão que veio para ajudar é a dragona Scarlet, da dignidade. Então, a dragona Scarlet, ela fala sobre maturidade, sabedoria e autorrespeito, para ajudar você a superar, né, os fracassos, a vergonha e também recomeçar. Então, a Scarlet, ela te traz a dignidade para ajudar a ter relacionamentos saudáveis. E relacionamento pode ser a qualquer momento, né? Porque a gente pensa, muitas pessoas pensam que relacionamento só precisa acontecer quando você é jovem, porque aí tem que formar família, né? E na verdade o amor, né, a compreensão, a parceria, ela pode ser a qualquer momento da sua vida, né? Se você estiver disponível e realmente com tolerância, paciência, compaixão para estar numa relação e assim também nessa vibração você encontrar uma outra pessoa, né? Então, o importante é você vibrar o que você quer para que a pessoa que também esteja na mesma vibração possa chegar até você. Porque o mais difícil para a gente, normalmente, é vibrar o que a gente quer. Sempre a gente vibra o que a gente não quer, aí aparece tudo que não tem nada a ver. E aí, por isso que às vezes, mas por que aparece só gente assim? Eu falo assim, então, você precisa começar a vibrar o que você quer. E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de reconhecer exatamente, porque para elas é muito difícil ainda reconhecer o que quer para vibrar aquilo que deseja, para também chegar em pessoas com a mesma vibração. Então, é um desafio bem grande nesse processo de cada um de nós que estamos vivendo aqui, porque é interessante como as gerações mais novas estão com dificuldade de se relacionar, tanto que algumas já até desistiram, já não têm mais interesse, né, em um relacionamento que você pensa, né, na energia de Libra, que é casamento. E o quanto que para as pessoas o casamento também está sendo algo muito difícil, que as pessoas estão com dificuldade para lidar, exatamente porque quando elas casam, elas não sabem por que necessariamente elas estão casando, né? E aí depois vai passando o tempo e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, é hora que você precisa começar a repensar e a reorganizar a tua vida, né? Então, se Libra tá fazendo isso com você esse período, chama o Pink, Scarlet, Bari, um Burgundy para te ajudar. Porque às vezes você pode conseguir melhorar esse processo, mas realmente você vai precisar se permitir transformar daquilo que eu falei, você conseguir vibrar o que você quer, para que as pessoas que estejam ao seu redor, elas vibrem também essa energia, né? E aí começar a transformar a sua energia através da vibração. Parece meio holístico, né? E, nossa, transcendental. Mas não é não, sabe? É porque, na verdade, a gente tem dificuldade de perceber a nossa própria vibração. E se a gente está vibrando realmente nessa consciência. E o que é vibrar na consciência? Eu ter alinhado o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Então, o que eu faço, as minhas ações, é como eu sinto e é como eu penso, né? Quando eu consigo fazer esse alinhamento, eu estou em coerência, em vibração energética.
É que na maioria das vezes o nosso corpo está para um lado, a nossa mente está para o outro, e a emoção então foi para já até desistiu. Aí realmente é difícil vibrar, né, nessa frequência. Então, a energia da coerência que faz essa vibração, ela é mais desafiadora da gente conseguir chegar. Mas é possível, né? Então, é o que Vênus está falando nesse período que está passando em Libra, para acordar todos nós para a necessidade de trazermos relações mais saudáveis, né? Como é que a gente pode cocriar uma relação saudável na sua vida, né? E como isso também é importante, faz bem, né? Traz uma saúde mental. Mas isso precisa de um trabalho interno muito grande anteriormente e essa é a energia dos dragões. Gente, se vocês quiserem também entender mais, trabalhar com as mandalas dos dragões, no próximo fim de semana, no dia 26, a gente vai ter uma feirinha, né? Que vão ter outros alunos, outras pessoas também atendendo por lá. Vai ter essência de sopro de dragão também. E tem a essência que trabalha exatamente essa questão dos relacionamentos, que é a essência paixão, né? Que é bem legal. Então, se você quiser conhecer, conversar, passar por um atendimento, né, manda uma mensagem para a gente lá no 11 96767 4841, 11 96767 4841, vai ser das 11 às 6 da tarde, mais ou menos. Os atendimentos serão cobrados, né, porque, é claro, é o trabalho do terapeuta, mas se você quiser participar dos workshops, né, a gente vai trabalhar algumas conexões energéticas lá também. Você pode ir, que os eventos serão gratuitos, né? Então, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais também, no @Hathor _Spaco, que a gente vai comentando tudo que vai ter dentro da feira e tudo que você vai poder receber, né? Então, vai ter mandala de dragão, vai ter reiki xamânico estelar, apometria xamânica estelar, vai ter energia do Dragon Healing, sopros de dragão, né? Então, a leitura da Akáshica pela Selma e também o desenho com o mentor através do Jorge, né? Do Manx. Então, se você também quiser ir lá desenhar o seu mentor também, vai ser possível. E para quem não está em São Paulo e quer participar, a gente vai abrir lives. E aí nas lives, se você quiser passar por atendimento, ou desenhar um mentor, ou ler seus registros, a gente também vai poder direcionar você para ser atendido, né? Bem legal. É um formato bem diferente, vamos ver se vai acontecer, mas precisa de vocês para participarem, né? Então, para todo mundo que está aí com o coração partido, está desgostoso de um relacionamento, está querendo se relacionar, mas não sabe como. Então, a gente vai mandar a vibração de Pink Dragon, Scarlet, Barium e Burgundy. Como os dragões, eles são seres de pura energia, eles podem se transformar em muitas coisas, porque eles são alquímicos, né? Então, a vibração deles vai pelo som, vai pelos meios. Então, quando você está recebendo a vibração do cristal com a energia deles, de alguma forma eles estão conectando com você para que você possa curar alguma coisa aí que está ligada a um relacionamento que está difícil, ou a sua dificuldade de se relacionar, ou você que está querendo um relacionamento e também está difícil. Então, Pink, Scarlet, Barium e Burgundy vão ajudar você a entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades, por que você está passando por isso. E aí, se você quiser depois uma leitura ali mais profunda, o que eu falei, aproveita dia 26 agora que a gente vai ter a feira, vão ter pessoas atendendo nas mandalas os dragões, e aí dá para você dar uma olhadinha o que os dragões estão querendo te ajudar nesse aspecto dos relacionamentos, né? Também trabalhar a questão de memória energética, de memória ancestral, memórias de vidas passadas, né? Isso na apometria a gente trabalha também.
E é importante, na verdade, se realmente você deseja e sente que isso é para você, que você eh, sente que vai ser importante um relacionamento na sua vida, que você não desista, mas que você entenda que precisa caminhar por direções mais saudáveis, né? Pé no chão, ali no processo individual de autoconhecimento, né? Como o Pink falou, de amadurecimento, né? Então não adianta você querer se relacionar com uma pessoa estando com uma energia muito infantil, né? E tem que ter essa questão do apaziguamento, né? Do perdão, da compaixão. E aí sim, quem sabe, encontrar uma forma de ter parcerias amorosas saudáveis que realmente, por mais que sejam aspectos sombrios que você vai ter que enfrentar, porque todo relacionamento a gente enfrenta, mas que isso te saia de uma forma que você consiga amadurecer, crescer, desenvolver, olhar para suas sombras, né? Porque às vezes um relacionamento é espelho, então às vezes o que você não gosta na outra pessoa está em você também, né? Então eu sou desse jeito, ixi, a gente é alecrim dourado, né? Todo mundo que é ruim. Então, fazer essa análise profunda para que a gente possa não jogar mais nas outras pessoas uma responsabilidade que é nossa, né? Então, será que realmente eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter como companhia, né? Se nem você gostaria de ter a sua companhia, imagina com as outras pessoas, né? Então, acho que a primeira questionamento é esse, né? Se você é alguém que você gostaria de ter uma companhia sua, você fala, acho que se eu conhecesse eu mesma, talvez eu teria uma minha companhia, né? Então, você precisa ser essa pessoa, né? Para depois você querer que outras pessoas queiram estar com você. Porque isso não é só uma questão de beleza, uma questão de idade, né? Mas sim uma questão de vibração. Então, quanto mais você vibra coerentemente com aquilo que você quer de fato e o que faz sentido para sua alma, vai acontecer porque é um aprendizado para você, é um aprendizado para todos e é um aprendizado que todos precisamos passar, né? A Terra é um caminho de relacionamento, né? Os seres humanos, eles são, né, entre aspas, o topo aqui da Terra, das espécies, não é pela sua capacidade de correr, não é pela sua capacidade de ser mais forte, mas é exatamente no aspecto relacional. Então, os seres humanos só chegaram até aqui pelos relacionamentos. Mas como eu construo relacionamentos amorosos mais saudáveis? É o que Vênus está chegando ali, trabalhando em Libra e trabalhando em cada um de nós para que essa energia dentro da gente seja saudável e que realmente a gente consiga usar essa energia com bastante alegria e elevar a nossa energia cada vez mais. Então, gente, se vocês gostaram dessas dicas, querem outras também, continue seguindo a gente lá no Instagram, deixa um like, né, compartilha, que sempre vai ter bastante coisa nova. E no podcast da gente lá no YouTube, Spaco Rator, segunda-feira, 10 da manhã, sempre vídeos novos, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.